O que a gente precisa entender sobre as redes sociais, né? Que eu estava falando para vocês, quem entrou desde o começo. Gente, as redes sociais fazem parte da nossa vida, tá certo? E elas vieram para ficar. Por mais que criam-se novas redes, algumas elas deixam de existir, as redes sociais fazem parte da nossa vida, tá certo? E elas sim, a não ser que vocês dois não tenham redes, o que é muito raro ter um casal que simplesmente não tem nenhum dos dois redes sociais, a não ser que vocês dois não tenham redes, elas vão sim, né, ter um impacto, seja positivo, seja negativo, mas elas vão ressoar no seu relacionamento, dependendo da forma como você lida com essas redes, dependendo da forma como o seu parceiro lida com essas redes. Tá certo? E esse negócio que as pessoas falam, né? Ah, mas isso não significa nada, rede social não tem nada a ver, rede social não é importante. Gente, para nós que estamos aqui presentes na rede social, claro que importa. A rede social se tornou um espaço público, é um espaço de afirmação de coisas públicas, né? Então, tudo que você quer que todo mundo fique sabendo, tá aí nas redes sociais. Então, assim, esse discurso que alguns parceiros ou parceiras têm de que a rede social não tem nada a ver, rede social não é importante, hoje, na realidade que a gente vive, isso não é verdade, com exceção das pessoas que realmente não estão nas redes. Mas se os dois estão nas redes ou um de vocês está, sim, isso é importante. E sim, tem significados, sim, a forma, né, o comportamento que você tem nas redes vai ter sim um significado para o seu relacionamento, vai ter um significado para todo mundo que está te observando e vai ter um significado para a pessoa que você está se relacionando. Então esse discurso de que não é importante, você dá valor demais, isso é uma coisa que a gente não pode considerar, tem sim o seu valor, tá certo? Mesmo que o discurso seja de que nas redes é tudo muito mascarado, é tudo muito falso, isso pode ser para algumas pessoas e outras pessoas não é desse jeito. Então nós temos sim que considerar. Para vocês entenderem, né, o que seria algo parecido no mundo offline das redes sociais, né? Não sei se vocês aí já foram, eu imagino que sim, né, numa cidade do interior. As redes sociais é o equivalente da praça nas cidades do interior, sabe? Então a praça, quando a gente pega nessas pequenas cidades, né, era um lugar de visibilidade, era um lugar onde você expunha o seu melhor, muitas vezes, você assumia coisas. Então se a gente fosse fazer uma comparação, né, das redes sociais, seria esse lugar dessa praça pública, tá certo? Então tem sim um significado e a gente tem que aprender a olhar para isso. Mas Luiz, então como é que funciona essa questão da conduta, né? De como é que é a conduta nas redes sociais. Primeira coisa que você vai precisar entender, gente, é que cada casal vai encontrar o seu jeito de lidar com as redes, tá? Aqui eu vou falar de alguns pontos que eu acho que é importante que você discuta com o seu companheiro ou a sua companheira. Mas cada casal vai encontrar o seu jeito de lidar com isso. Tem pessoas que vão ser super restritas em relação às redes sociais. Tem pessoas que vão ter perfis em conjunto. Tem pessoas que já vão ser um pouco mais liberais e isso vai funcionar. O mais importante é que isso seja conversado na sua relação, tá? Um dos grandes erros que eu vejo nos casais hoje é que eles não conversam sobre como é que funcionam as coisas nas redes, né? Não conversam, eles começam a namorar e aí os dois fazem, né, uma série de ideias de como vai funcionar as redes sociais e quando a gente vai para a prática, a coisa não é do jeito que a gente imaginava, tá? Então, como esse é um tema que traz conflito, assim como a gente tem que conversar de dinheiro, assim como a gente tem que conversar de sexo, né? Assim como a gente tem que conversar dos filhos, né? As redes, como é um tema que pode trazer conflito para o casal, vocês também vão precisar conversar sobre isso, sobre como vai ser a conduta dos dois nas redes, sobre o que é aceitável e o que não é aceitável dentro do relacionamento de vocês em relação a como se comportar nas redes sociais, tá certo? Não deixem a coisa simplesmente correr frouxa, porque aí as coisas vão acontecendo e depois você tem que lidar com as consequências de não ter feito um bom combinado. Sabe aquele ditado, gente, que o combinado não sai caro, sabe? E não sai caro mesmo, a gente tem que combinar algumas coisas. Como vai ser a conduta nas redes sociais, hoje é uma das coisas importantes que você precisa combinar com a pessoa com quem você está. Porque senão vocês vão ter mal entendidos.
tá certo? Mas então vamos lá, pessoal. Qual é o problema? Por que rede social traz tanta dificuldade para os relacionamentos amorosos? A rede social, gente, ela ampliou a nossa rede de contatos. E como ela amplia a nossa rede de contatos, ela também amplia, né, o acesso que nós temos a pessoas e possíveis pessoas interessadas, possíveis potenciais, né, parceiros aí. Então antes, se você quisesse encontrar uma pessoa, você tinha que sair de sua casa, ir numa festa, né, em um lugar público onde tinha pessoas para conhecer novas pessoas. Isso dava muito mais trabalho. Hoje com as redes sociais, da sua casa, no conforto da sua poltrona, você conhece um monte de gente nova. Essa ampliação, né, do número de pessoas que você pode conhecer e com a rapidez e a facilidade, isso trouxe mais insegurança para as pessoas nos relacionamentos. Parece assim que há mais oportunidades, né, de se conhecer pessoas, de ter situações de flerte, né, então do seu parceiro flertar, né, outra pessoa flertar com ele ou com ela. E também parece que aumentou muito a possibilidade, né, de situações de infidelidade. Inclusive tem questões de traição virtual, né, uma realidade que 10 anos atrás não existia. Então as redes ampliaram as possibilidades de conhecer pessoas e com isso mexeu em dois pilares importantes do relacionamento. Por isso que ressoa, como eu disse, né? Mexeu na confiança, então o quanto você confia, né, no seu parceiro e na sua parceira, e mexeu na nossa insegurança. E aí junta confiança com segurança, né, ou desconfiança com insegurança. É claro que isso mexe muito com a gente, mobiliza muito a gente. Então são esses dois pilares que as redes sociais mexem muito e deixam a gente muito desconfortável, nos deixam ansiosos, né, angustiados diante das situações que estão acontecendo. E aí o que vai precisar avaliar? Principalmente, gente, na questão da confiança. A insegurança, a gente tem que observar se a insegurança vem do comportamento do outro na rede ou se a insegurança é sua e você projeta no outro, tá? Aqui eu vou dar mais ênfase na insegurança que é construída pelo comportamento do outro nas redes, tá? Que também tem a ver com essa questão de confiança. Como eu disse, confiança é base para o relacionamento, tá? A primeira coisa que a gente precisa discutir quando a gente pensa em condutas, não só nas redes sociais, mas condutas na vida quando você tem um compromisso, tá? Qual é a postura, né, que o outro assume diante das redes sociais e do relacionamento de vocês, tá certo? Como o outro assume essa postura, vai provocar desconfiança em você ou vai provocar confiança e você não vai ter problema com isso, tá certo? Que posturas que são essas, pessoal? Existe uma postura de uma pessoa comprometida e existe uma postura de uma pessoa solteira, tá? São posturas muito diferentes de uma pessoa comprometida e de uma pessoa solteira. Então, por exemplo, a abertura emocional para conhecer pessoas novas é diferente de uma pessoa comprometida de uma pessoa solteira. A liberdade para fazer algumas brincadeiras, por exemplo, né, para ter algumas conexões, alguns contatos, são liberdades diferentes. Não quer dizer que você vai perder completamente a sua liberdade se você estiver um compromisso. Mas, pessoal, não tem como ser do mesmo jeito. Quando você é solteiro, você é só você no mundo. Você pode fazer o que você quiser. Quando você tem um compromisso, tudo que você faz vai impactar a outra pessoa. Então, muda a liberdade e muda a postura, tá certo? E aí, o que a gente precisa observar? Uma pessoa comprometida, gente, ela vai ter um distanciamento maior e ela vai estar mais fechada, né? Para a aproximação das pessoas que podem ser potenciais parceiras. Então, uma pessoa comprometida, gente, não é uma pessoa, né, que vai estar lá escancarada emocionalmente para todo mundo, até porque ela está comprometida com o relacionamento que ela está, seja um namoro, seja um casamento. Então, a postura de uma pessoa comprometida é uma postura mais fechada, é uma postura de maior distanciamento.
ela pode ter contato com outras pessoas, mas a postura é de mais distanciamento, é mais respeitosa, tá certo? Por quê? Porque ela tem um compromisso. Agora, a postura de uma pessoa solteira e que tem interesse de conhecer novas pessoas é uma postura de abertura. A pessoa tá lá escancarada, ela quer conhecer pessoas novas, ela quer se envolver, ela quer conversar com as pessoas. Essa diferença de postura, gente, nas redes sociais, ela é muito importante. Porque se você tá aí numa relação e você percebe que a pessoa com quem você está se relacionando tá lá escancarado pro mundo, você vai desconfiar dela. Agora, se você percebe que é uma pessoa que tá mais fechada, né, e que respeita a relação de vocês, você já não vai ter tanta desconfiança, né? Isso já não vai te provocar tanto mal-estar. Então, o que eu quero deixar para vocês, a primeira reflexão, né, que eu quero deixar para vocês, é como você avalia a postura do seu parceiro ou da sua parceira. Então, você percebe a pessoa mais na dela, mais fechada, né, mais respeitosa, né, mais distante, que geralmente é a postura de uma pessoa comprometida, ou você percebe essa pessoa escancarada para o mundo, qualquer pessoa que chega tem acesso, qualquer pessoa que chega, né, conversa. Então, essa diferenciação de postura faz toda a diferença na nossa desconfiança, tá? Em como a gente se sente com a forma como o outro lida com as redes sociais. Então, vou dar um exemplo, né? Eu e meu marido somos muito tranquilos com redes sociais, muito, muito tranquilos, porque nós dois, né, e ele percebe isso na minha postura, e eu percebi isso na postura dele, nós dois, nós não damos, aquela questão de não dar brecha, sabe? Nós não damos brecha. Não damos brecha, né? Ele mesmo, eu sendo casada, as pessoas percebendo que eu sou casada, e ele sendo casado, e as pessoas sabendo que ele é casado, os dois somos assediados. Porque isso acontece nas redes sociais mesmo. Mas nós não damos oportunidade, né? Não damos abertura para que as pessoas cheguem até nós. E isso dá muita tranquilidade com a forma como nós dois lidamos com as redes sociais, tá certo? Nunca tivemos uma briga em relação à rede social, porque existe uma coisa na postura dos dois que auxilia nessa questão da confiança. Então, avalie aí como é que você tem a leitura de postura de quem você está, porque isso faz diferença no que você vai observar do seu relacionamento. A segunda coisa que você precisa observar em relação às redes sociais tem a ver com o conceito de respeito. O que é respeito para você, né? Porque assim, quando alguém, por exemplo, tem uma curtida, ou às vezes segue uma pessoa de volta, ou tá conversando com alguém nas redes sociais, é muito comum você se sentir muito desrespeitado, muito desrespeitado. Então você precisa ter muita clareza de qual é o seu conceito de respeito no seu relacionamento e quais são os comportamentos que fazem você se sentir desrespeitado. Isso tem que estar claro para você. O outro, que é o seu parceiro, pode ter um conceito diferente de respeito. E aí vocês vão precisar conversar sobre esses conceitos que cada um tem sobre o que é e o que não é respeito. Mas o que não pode acontecer num relacionamento saudável, gente, é você ficar se sentindo desrespeitada o tempo todo. Isso acaba com a relação. Respeito junto com confiança, gente, é um pilar do relacionamento saudável. Se você continuar se sentindo desrespeitado o tempo todo, você vai adoecer nessa relação. Ou você vai ficar desconfiada, vai ficar controladora, invasiva, né? Por quê? Porque você tá ali numa situação que é muito, muito desconfortável. Então, é importante que você saiba o que é respeito para você, até para você conseguir comunicar para o outro quando você não se sente respeitado de alguma forma. Como é que você se sente respeitado num relacionamento? Né? Então, por exemplo, eu me sinto super respeitada quando eu vejo, né, a postura do meu marido, essa postura que ele é mais fechado, ele é na dele. Quando ele vai conversar com as pessoas, eu percebo que ele não fica lá escancarado. Eu nunca vi meu marido flertando com ninguém. Isso me traz tranquilidade, né? Eu me sinto respeitada quando eu observo isso no comportamento do outro. Então, o que é desrespeito nas redes sociais para você? Aí eu quero discutir com vocês alguns comportamentos que podem ser vistos como desrespeitosos no relacionamento, dependendo da forma como acontece e dependendo se a pessoa que você está aberta, escancarada para o mundo e você observa isso, ou se ela está fechada. Tem alguns comportamentos que a gente precisa observar,
que são os mais problemáticos e são aqueles que todo mundo me manda uma enxurrada de mensagem. O primeiro comportamento que você precisa perceber se isso é desrespeitoso, se você consegue lidar com isso, se você acha isso aceitável, é quem vocês vão manter nas redes sociais de vocês. Ou seja, quem que você vai lá seguir de volta, por exemplo. Essa questão, nossa, eu recebo muito. Luísa, meu marido fica seguindo mulheres desconhecidas. Meu marido fica seguindo a ex-namorada, sabe? Então, assim, esse comportamento de seguir o outro, gente, tem um significado. Qual é o significado quando eu sigo de volta, tá certo? É claro, assim, que tem contextos e contextos que a gente tem que avaliar. Mas, no geral, qual é o significado de quando a gente segue de volta? Quando a gente segue de volta, o que a gente afirma é: tem interesse na sua vida. A gente só segue perfis que a gente acha interessante, não é verdade? Então, esse é o significado. Isso é o quê? Chega como, né? Como abertura. Se você segue alguém, você comunica, tenho interesse na sua vida, de alguma forma. Não quer dizer que eu tenho interesse em estar com você, eu tenho interesse de ficar com você, mas isso comunica, tenho interesse na sua vida. Isso é uma forma de comunicar abertura para aquela pessoa de alguma forma. Como eu disse, não significa que ela está te traindo, mas isso é um comportamento de abertura, que se somar com outros comportamentos e outras posturas inadequadas, vai provocar desconfiança na sua relação. E ao decidir, né, quem é que vocês vão seguir, quem é que vocês vão manter nas redes sociais, e por isso que a gente precisa conversar com os nossos parceiros. Então, assim, tá tudo bem para você? Não é desrespeitoso seu namorado, noivo, marido seguir uma mulher bonita, famosa? Seja qual for, mulher bonita, famosa. Isso para você é desrespeitoso ou não? Tem pessoas que acham que sim, tem pessoas que acham que não. Isso vocês vão precisar discutir. Tá certo? Porque quando você segue uma pessoa famosa, você tá falando, tem interesse na sua vida, tem interesse de ver o que você tá fazendo. É desrespeitoso seguir uma mulher que você não conhece quando você tem um relacionamento? O que você comunica para essa mulher e para a pessoa com quem você está? Então, assim, qual é o sentido? Isso precisa ser conversado no relacionamento, né? Qual é o sentido de você, com compromisso, marido, namorado, né? Você seguir uma mulher desconhecida, né? De novo, isso comunica algo do tipo, tenho interesse de saber sobre a sua vida. Isso tá ok para você? Para vocês que estão aí no relacionamento? Isso é desrespeitoso ou não? Vocês vão precisar avaliar, tá? Novamente, será que é desrespeitoso? E aí a decisão que é importante. Seguir, manter nas redes sociais, seguir de volta ex-ficantes? Isso é aceitável? E pra quê, né, que você vai manter essas pessoas nas suas redes? A Luísa já estava antes, né? Antes de eu namorar, essas pessoas já estavam nas minhas redes. Isso é diferente de você começar a seguir depois que você está namorando. O significado é diferente. Tá tudo bem manter nas suas redes, seguindo ex-namorados, por exemplo? Ex-marido, ex-mulher, ex-namorado, ex-namorada. Como é que isso chega para as pessoas, né, com quem você está se relacionando? Ou se é seu namorado ou marido que faz isso, como é que isso chega para você? Tá dizendo aqui, eu considero desrespeito a outra parte dar abertura e ainda usar as redes sociais durante o momento de estarmos juntos. Por isso que isso precisa ser negociado. Como é que funciona as redes quando vocês estão juntos? Então, que tanto que cada um vai passar, né, nessas redes ao estarem juntos? E como é importante, né, a gente saber desses significados e colocar isso para as pessoas. Tá? Então, a primeira coisa que vocês vão avaliar aí é o seguir de volta. Lembrando que o significado de seguir de volta é ter interesse na sua vida. Segundo comportamento que a gente precisa tomar cuidado, gente, é o comportamento de curtir. Ah, Luísa, mas curtida não significa nada. Tem significado curtida, tá? Principalmente se você está curtindo pessoas estranhas, que você não conhece, pessoas desconhecidas, um ex-ficante ou uma ex-namorada. Hoje, tudo tem significado, gente. Qual é o significado de quando você curte a foto de alguém? E o qual é a foto também é importante, tá? Eu te vejo e eu te aprovo. Quando você dá uma curtida em qualquer coisa, gente, você tá sinalizando para a pessoa daquele perfil, eu te vejo e eu te aprovo. É essa mensagem que você tá passando, porque esse é o significado da curtida, não é verdade? E aí, novamente, é desrespeitoso para você que seu companheiro ou companheira curta fotos de pessoas famosas, por exemplo, de novo, de uma mulher muito bonita ou de um homem muito bonito? Isso é desrespeitoso para você? Para algumas pessoas vai ser, para outras tanto faz. Primeira avaliação. Segunda avaliação, é desrespeitoso para você que seu companheiro ou companheira curta, né, fotos de pessoas desconhecidas? Isso geralmente tem outro significado.
E veja bem, a curtida está dizendo te vejo e te aprovo. Isso é sinal de abertura. Quer deixar claro, não quer dizer que a pessoa quer te trair, mas é um sinal que você está dando brecha, principalmente para uma pessoa desconhecida. Você está mandando uma mensagem para essa pessoa. Então, nós temos que prestar atenção no nosso comportamento. De novo, é desrespeitoso, aí vai ficando pior, né? Seu companheiro ou companheira curtir uma foto de um ex-ficante ou uma ex-ficante, porque aí o significado vai mudando, né? Isso é desrespeitoso ou não? Como é que você entende isso? Qual é o comunicado, inclusive, que a outra pessoa, né, essa que está sendo curtida, vai entender também desse comportamento? E mais ainda, é desrespeitoso ou não? É que seu companheiro ou companheira, né, curta as fotos do ex ou da ex? De novo, qual é a mensagem que você está passando? Quando que a curtida está passando para essas pessoas? Entende que tudo é abertura, é do tipo assim, tem interesse, o seguir, tem interesse na sua vida. Se você comunica isso dá abertura para a pessoa se aproximar. A curtida, te vejo e te aprovo. Se você comunica isso dá abertura para a pessoa se aproximar de você. Tudo é comunicação, gente. Nós não nos comunicamos somente por palavras. Nós nos comunicamos por comportamentos, por gestos, por atitudes. E hoje, todos os comportamentos nas redes têm significados e são observados pelas pessoas. Tá certo? É claro que nem sempre significa a leitura que a gente está fazendo. Nem sempre significa. Mas comunica algo. Pode ser um mal entendido, mas está comunicando algo. Mais ainda, gente, é aquilo, né? Aí vem os comentários. A coisa vai escalando. O seguir de volta, o curtir e o comentar. Qual é o significado quando você comenta numa foto, né, de uma outra pessoa? Claro que depende do comentário, mas é algo, assim, parecido com a curtida, sabe? Mas é mais ainda, é aquilo, te vejo, te aprovo e me interessa o suficiente para comentar, sabe? Ou seja, mais abertura ainda do que seria a curtida, por exemplo. E isso cria um significado especial quando é um comentário, novamente, numa foto de uma pessoa desconhecida, ou numa foto de um ex-ficante, ou numa ex-ficante, ou uma foto de um ex-namorado e uma ex-namorada. Por quê? Comunica o quê? Abertura para a aproximação. A pessoa que tá vendo esses comentários, ela pode entender isso e ela pode sim se aproximar, tá bom? E o último comportamento que a gente precisa prestar atenção, gente, que é, na minha opinião, o mais delicado de todos em relação à desconfiança e as mensagens que a gente passa, né? Tanto para o parceiro ou para a parceira, quanto para a pessoa que a gente está curtindo e tá fazendo todos esses comportamentos, é as mensagens via direct. Então, gente, qual é o sentido de mandar uma mensagem no direct de uma pessoa que não seja proximidade? Quando você manda uma mensagem, você convida o outro para uma conversa. Ao convidar, né, o outro para uma conversa, você convida o outro para proximidade com você. A conversa, ela aproxima. Tá certo? A não ser que seja uma pergunta muito específica, de uma questão profissional, por exemplo, mas principalmente com pessoas desconhecidas, ex-ficantes e ex-namorados, a conversa, ela vai aproximar. Qual é, gente, o significado de dar essa abertura para essas pessoas? E é claro que de todas, gente, a mensagem, né, o direct, é aquilo que, assim, que deixa as pessoas mais magoadas quando isso acontece, que as pessoas entendem como flerte, mesmo que você não tenha falado nada demais, mas as pessoas entendem como flerte, tá certo? E muitas entendem isso como traição. Por quê? Porque às vezes é você buscando essa proximidade com o outro, mesmo que não tenha acontecido nada, né? Que nada tenha, que assim, a fala não tenha sido desrespeitosa, mas para muita gente isso é desrespeito dentro daquilo que se espera de um comportamento de alguém comprometido. Então isso não passa batido nas relações. Então precisamos observar isso no nosso comportamento e precisamos observar isso no comportamento do outro também. Nós, assim, gente, a desconfiança, né, dos comportamentos das pessoas nas redes sociais geralmente que são fundamentadas, elas são baseadas nesses comportamentos. E isso dá muito mal entendido, isso alimenta a desconfiança, isso alimenta a insegurança, tá certo? Isso é entendido para alguns como infidelidade, isso dá um pipoco no meio do relacionamento. Então nós temos sim que tomar cuidado e entender quais são os significados de cada coisa e discutir na nossa relação o que é aceitável e o que não é aceitável enquanto conduta nas redes sociais.
tá certo? Porque isso vai mandar uma mensagem, isso vai sinalizar uma mensagem. E aí tá, Luísa, que é o que me pergunta, né? Percebi esses comportamentos na pessoa com quem eu estou. Me sinto desrespeitada com esses comportamentos. O que é que eu vou fazer com isso? Como é que eu lido com isso de alguma forma? O que é que eu faço, né? Quando acontece qualquer problema numa relação de casal, gente, é importante levar isso, né, para o diálogo, para tentar entender, para contextualizar o que aconteceu, né? Para explicar o seu ponto de vista, para mostrar o que é respeito para você e o que não é, o que você entende desse comportamento, o que você aceita e o que você não aceita. É muito importante, né, para que vocês dois juntos possam criar uma conduta que seja de vocês. O que serve e o que não serve para vocês, tá certo? Então, isso tudo que eu tô falando para vocês é para que vocês, depois dessa aula, cheguem nos parceiros de vocês e conversem, o que serve, o que não serve para nós, enquanto casal, nas redes sociais. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Isso para mim tá ok, isso para mim é abominável. Precisa ter essa discussão para que vocês juntos construam a forma de vocês conduzirem as redes sociais. Agora, o que eu vejo que aí é complicado e aí a gente precisa repensar. Muita gente chega para conversar com o parceiro quando tá desconfortável. Aí o que essa pessoa escuta é, isso é da sua cabeça. É você que é paranoica. Você que é controladora. Você que é insegura. E a pessoa sequer escuta, né? Sequer tá disposta a escutar, a dialogar, a negociar o que é que tá acontecendo. Gente, isso é muito sério. Muito sério. Uma pessoa que simplesmente não está disposta a te escutar quando você está falando que você está se sentindo desrespeitada é algo muito sério que a gente precisa prestar muita atenção. Respeito, gente, como eu disse, e confiança são dois pilares importantes do relacionamento saudável. Se a pessoa com quem você está não está nem disposta a te escutar, a entender o seu lado, a perceber como isso chega para você, a ver como o comportamento, às vezes incoerente dele, pode estar provocando um desconforto grande em você, se essa pessoa não quer nem te escutar. Será que vale a pena ficar com uma pessoa desse jeito? Que não tem essa postura respeitosa com você, que não estabelece um diálogo, que não negocia com você o que é melhor, né, para vocês dois nas redes sociais? Tem que repensar com muito cuidado, porque assim, o que eu vejo muito é esse discurso de que isso é tudo da sua cabeça. E gente, quando a gente vê a curtida lá, isso não é da nossa cabeça. Quando a gente vê a mensagem no direct, isso não é da nossa cabeça. Quando a gente vê a pessoa seguindo de volta, isso não é da nossa cabeça. Isso é um comportamento factual que não só você, como um monte de gente pode ver também. Tá vendo lá? Isso é público, né? Então isso não é da nossa cabeça. O que a gente precisa discutir é qual é o significado disso. Se isso é aceitável ou não é aceitável no nosso relacionamento, né? Para ver como é que a gente pode se organizar diante dessa situação. Então, gente, é isso que eu quero. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Discutam sobre as redes sociais, entendam o significado de cada um, revejam a sua postura e a postura do outro de abertura ou de fechamento. Lembrando que uma postura de abertura gera desconfiança no relacionamento e uma postura de mais fechamento e respeito gera mais confiança no relacionamento. E construam com vocês a forma como vocês vão se relacionar, a forma como vocês vão lidar com as redes sociais. Tem casal que vai preferir não ter redes, tem casal que vai preferir ter redes em conjunto, tem casal que vai preferir um ter a senha do outro, né? Tem casal que cada um vai ter a sua senha, né? E aí vão discutir como é que vai ser essa postura. Cada casal vai encontrar o jeito que é o melhor jeito para si mesmo, tá certo? O que funciona para alguns casais não funciona para outros. Mas isso precisa ser acordado. Gente, relacionamentos são acordos, tá? E os acordos, eles não vêm prontos. A gente às vezes acha que o acordo está subentendido. Mas a gente vai precisar olhar para esse acordo e ver se realmente ele funciona ou não. Isso é com as redes, é com a família, é com as finanças, é com a sexualidade, é com tudo. A gente vai sempre precisar ver se os acordos funcionam ou não funcionam, tá bom?